aqui, duas funções coincidem num conjunto, todos já entendem o que significa isso. O conjunto está contido no domínio das duas, e ao longo desse conjunto, f de x é igual a g de, melhor dizendo, f de x é igual a g de x para todo x nesse conjunto. Tá? Entendido? Diga. Tem, calma. O RU ainda está fechado. Aí tem a seguinte proposição, ó. Proposição. Tá? Sejam f e g funções e L um número real. Tá? Se L é o limite, esta proposição ela não serve só para limite, ela serve também para derivada, para continuidade, serve para um bocado de coisa. Se bem que tudo envolve continuidade, tudo que tem continuidade e derivada envolve limite, tá? Se L é o limite de f em P, se L é o limite da função f em P, se L é o limite de f de x com x tendendo a P, e existe um delta positivo. O estado do delta, não tem como sair disso, tá? Existe um delta positivo, tal que as duas funções f e g coincidem nesse conjunto aqui, nessa diferença. Isso aqui é um intervalo centrado em P e raio delta. Mas se eu tiro P, que conjunto é esse? É uma vizinhança aberta e estrita de P de raio delta. Então, sejam f e g funções e L número real. Se L é o limite de f de x com x tendendo a P, e existe um delta maior do que zero, tal que, nesse conjunto, a f e a g coincidem, então, o L também é o limite de g de x com x tendendo a P. Em vez de demonstrar esta proposição, eu farei uma figurinha. A seja uma pertence em R ou é contida? A contida em R. É conjunto. É um subconjunto de R. E F e G funções. Nós dizemos que F e G coincidem no conjunto A, quando esse conjunto A está contido no domínio das duas, e f de x é igual a g de x para todo x do conjunto A. Tá? É isso aí. Entendido? Tá? E aí eu faço uma figurinha aqui para você, que é o seguinte. Que é o que embasa o procedimento que eu farei aqui para calcular esse limite. Consiste no seguinte. Está aqui o P, está aqui o L, sem perda de generalidade. Supõe assim, o P positivo, o L positivo. Aí você tem aqui o P e o L. Qual é a primeira dessas hipóteses? Qual é?
Qual a primeira hipótese aqui? Qual é? L é o limite de f de x com x tendendo a P. Então, se isso acontece, o gráfico da f, ó, o gráfico da f tem que fazer isso, certo? O gráfico da f tem que se aproximar desse ponto aqui. Qual é a segunda hipótese? Qual é? É que existe um delta maior do que zero, tal que f e g coincidem nesse conjunto. Em outras palavras, f e g coincidem em alguma vizinhança aberta e estrita de P. Então, há uma vizinhança aberta e estrita de P aqui. Eu vou desenhar de azul, reforçando aqui, ó, assim. Há uma vizinhança aberta e estrita de P, que é uma P mais delta, P menos delta, tal que, ao longo dessa vizinhança, a F e a G coincidem. Então, meu amigo, de preto, eu vou traçar o gráfico da G, não importa como a G se comporte aqui. Quando eu entro nessa região, o que acontece com o gráfico da G? Ó, anda por cima do gráfico da F. Tanto de um lado quanto do outro. Epa. Desenhando mal. Tanto do lado quanto do outro. Ó. Entrou aqui. Então não tem jeito. Quem é o limite da G também? É L. Entendido? Moral da história. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto uma delas tem limite, a outra também tem, e os limites são iguais. Tá certo? É isso que te permite calcular esse limite aqui, ó. Então, vamos a esse limite aqui. Limite de quê? De quê? x2 menos 4 sobre x menos 2. Tá? Tá bom? Mas eu vou colocar assim, ó. Quem é limite, me responda. Quem é limite de x2 menos 4 com x tendendo a 2? Quem é? É zero. Isso é fácil, não é? E quem é o limite de x menos 2, que é o denominador? É que eu estou olhando para aquela expressão lá. Quem é o limite de x menos 2 com x tendendo a 2? Quem é? Zero. Ponto. Neste caso, dizemos que o limite com x tendendo a 2 da razão entre as duas funções de x2 menos 4 sobre x menos 2, limite do numerador é zero, limite do denominador também é zero. Nós dizemos que esse limite é uma indeterminação, do tipo, destacar em vermelho, 0 sobre 0. Não confunda indeterminação com indefinição. Uma indeterminação matemática, ela aparece no contexto de limite. O que é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0? É um limite desse tipo, o limite de um quociente, onde o limite do numerador é zero e o limite do denominador também é zero. Então, isso aqui denota uma classe de limites, um conjunto de limites. Que limites?
limites de quocientes, onde o limite do numerador é zero e o limite do denominador também é zero. Isso é uma indeterminação. No contexto de operação aritmética, se você está falando de divisão de números reais, 0 sobre 0 é uma indefinição matemática, não está definido. Então não confunda indeterminação com indefinição. 0 sobre 0, enquanto operação aritmética, não tem definição para isso. Não é uma indefinição matemática. Agora, no contexto de limite, isso aqui é uma indeterminação. Tá certo? Diga. Pode. Eu não estou dizendo que não pode, não. Eu estou dizendo que é um limite desse tipo. Um limite desse tipo é uma indeterminação. E como eu saio de uma indeterminação? É a próxima pergunta. Aí é que está, ó. Ó. Vou proceder do modo que eu farei aqui somente uma vez, mas para você entender o uso desta proposição. E aí, vamos agora de azul. Seja f de x igual a x2 menos 4 sobre x menos 2, perdão. F de x igual a x2 menos 4 sobre x menos 2, ou seja, sejam f a função dada por f de x igual a x2 menos 4 sobre x menos 2 e g a função dada por g de x igual a x mais 2. Tá? Tem-se, te pergunto, quem é o domínio da f? Quem é? Quem é o domínio da função f? Hã? Os reais menos quem? Menos o 2. É essa a diferença aqui. É o conjunto formado por cada número real x, tal que x é diferente de 2. O domínio de f é esse conjunto. Quem é o domínio da g? Os reais. Logo, essas funções são distintas. Porque duas funções são iguais quando elas têm o mesmo domínio, mesmo contradomínio e a mesma lei de formação. Como de partida os domínios são diferentes, as funções são diferentes. A função f é diferente da função g. As duas são diferentes. Mas tem o seguinte. E essa é a observação crucial. Dado x diferente de 2, ou seja, dado x dentro do domínio da f, quem é f de x? F de x é o quê? É x2 menos 4 sobre x menos 2, que é igual a quê? A x ao quadrado menos 2 ao quadrado sobre x menos 2, que é igual a, fatorando, diferença 2 quadrados, a soma das bases, ou a diferença das bases, vou escrever assim, a soma das bases vezes a diferença das bases. Ora, e multiplicar por x menos 2 e dividir por x menos 2, eu não saio do canto. X menos 2 é diferente de zero, porque o x é diferente de 2. Então, dado x diferente de 2, quem é isso aqui? Isso aqui é igual a x mais 2, que é igual a g de x. Ou seja, dado x diferente de 2, f de x é igual a g de x. Assim, eu posso escrever o seguinte. Eu posso escrever assim, por exemplo,
quer dizer que não é a única forma de eu escrever, tá? Assim, por exemplo, F e G coincidem, elas coincidem nesse conjunto aqui, ó. Elas coincidem em esse conjunto aqui, menos 1, por exemplo, 5. Não coincidem aqui? Tirando o 2. Quando é que duas funções... Venha para cá, venha para cá. Quando é que duas funções coincidem num conjunto? Quando o conjunto está contido no domínio das duas e ao longo desse conjunto elas são iguais. Então está errado eu dizer que elas coincidem aqui. Está errado. Por quê? Porque esse conjunto não está contido no domínio das duas. Está contido no domínio da G, mas não está contido no domínio da F. Então, elas coincidem aqui. Ou seja, elas coincidem numa vizinhança aberta e estrita de 2, que é essa vizinhança aqui, ó. Está aqui o 2. Menos 1. 5. É uma vizinhança aberta e estrita de 2. Centrada no 2 de qual raio? 3. É a única vizinhança na qual elas coincidem? Não. Eis o porquê de eu escrever. Assim, por exemplo, você tem isso. Ou seja, essas duas funções coincidem nesse conjunto, que é uma vizinhança aberta e estreita de 2. É um conjunto desse tipo, ó. É um conjunto desse tipo, onde o P é igual a quem, hein? Quem é o P? E quem é o delta? 3. Já. Daí, como o limite com x tendendo a 2. Quem é o limite com x tendendo a 2 da G? O limite com x tendendo a 2 da G. Qual é o limite com x tendendo a 2 da G? Quem é G? Quem é? X mais 2. Como o limite de x mais 2 com x... Esse aqui é o limite você sabe calcular, não sabe? Quanto é? 4. Qual é a conclusão? O limite de f de x com x tendendo a 2. Mas quem é f de x? Quem é? Quem é f de x? X ao quadrado menos 4 sobre... Quem é esse limite? Também é 4. Porque essas duas funções coincidem nessa vizinhança aberta e estrita de 2, e uma delas tem limite. A G tem limite. A G tem limite 4. Então essa daqui também tem limite 4. O resultado básico é esse, que calcula um bocado de limite que são indeterminações. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de 2, se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto uma delas tem limite, a outra também tem, e os limites são iguais. Tá certo? Eu escreverei assim só essa vez, porque o modo de proceder é esse aqui que você tem que usar, ó. Espera aí. O modo de proceder é esse aqui. Você escreve assim, ó. Como é que você faz? Você parte do limite que você quer calcular. Limite com x tendendo a 2 de quem é? De x2 menos 4 sobre x menos 2. Esse é o quê? É igual ao limite com x tendendo a 2 de quem? De x ao quadrado menos 2 ao quadrado sobre x menos 2. Há algo de espetacular nessa igualdade? Não. Não há nada de novo nessa igualdade. Não mudou nada.
Só escrevi 4 com 2 ao quadrado. Mudou alguma coisa? Não. Isso aqui é igual a quê? Ao limite com o x tendendo a 2 de quem? De x menos 2, ou x mais 2 vezes x menos 2. Pergunto, há algo espetacular... x menos 2. Obrigado. Há algo de estranho nessa igualdade aqui? Não, nada, mudou nada. Isso é igual a isso, que é igual a isso, para todo x diferente de 2. O espetacular está aqui. Quando eu chego, cancelo esse com esse. E isso aqui é o limite de quem? De x mais 2 com x tendendo a 2. Essa terceira igualdade é consequência desta proposição que aqui está. É esta proposição que garante esta terceira igualdade. Por quê? Porque esta função e essa coincidem em alguma vizinhança aberta e estrita de 2. Tá certo? E, portanto,